Este é o vídeo de apresentação de projeto da equipe Adelphi Aerodesign. Inicialmente, agradecemos todos os patrocinadores do projeto Aerodesign. Olá, meu nome é João Pedro Gasparini e a partir de agora irei apresentar o projeto Oreo, desenvolvido pela equipe Adelphi Aerodesign. Esta apresentação está dividida em feedback de 2019, objetivos para 2020, análise financeira e logística, projeto conceitual preliminar e detalhado e ponderações finais. Um ponto de partida, retrospectiva 2019. Para o início do projeto de 2020, analisou-se a pontuação obtida pela equipe no ano de 2019. Desprende-se que retirada de carga paga, confiabilidade e acuracidade haviam obtido uma pontuação satisfatória. No entanto, a pontuação de telemetria e a pontuação de voo deixaram a desejar, e dessa forma foram o foco das nossas melhorias para o projeto de 2020. Assim, buscou-se uma transição do projeto Netuno 2019 para o projeto Orion 2020, buscando sempre uma evolução contínua da equipe com melhores resultados do que nos anos anteriores e o tão sonhado campeonato dentro da categoria Advanced. Estabeleceu-se também algumas mudanças que necessariamente deveriam estar na aeronave deste ano para que os objetivos estabelecidos fossem cumpridos, entre elas a diminuição da massa vazia da aeronave, maior sustentação e eficiência aerodinâmica, reprojeto do trem de nariz, o qual havia sido foco de grandes problemas, melhoria do sistema de captura de imagens, facilidade de manutenção e um sistema de telemetria sem falhas no sinal. Análise financeira e logística. Como parte do esforço administrativo, também foi feita uma análise da segurança financeira da equipe no ano de 2020, a qual foi baseada no tripé de ampliação do montante arrecadado, diversificação das fontes de receita e otimização dos gastos. Nesse último, destaca-se que foi feita uma análise do valor investido em prol da redução do peso da aeronave. Com a evolução do Covid-19, a Adelphi implementou um sistema de produção descentralizada inspirada pelo sistema Airbus, dividindo toda a operação de trabalho em estações interligadas. Entre tais estações cita-se a unidade de pré-processamento, as quais enviavam seus trabalhos para os centros logísticos. Estes, por sua vez, enviavam seus trabalhos para as unidades de submontagem, cada uma responsável pela montagem de algum componente da aeronave. Todas elas enviavam para um centro de integração de montagem, responsável pela concepção final da aeronave. Por sua vez, esses enviavam para as unidades de validação e ensaios de voo. Toda essa interligação foi feita através de um sistema de frete rodoviário custeado pela própria equipe. Essas unidades foram compostas por membros individuais espalhados por 6 cidades no estado de São Paulo. Projeto conceitual. Inicialmente, na fase de projeto conceitual, estabeleceu-se alguns requisitos que necessariamente deveriam ser cumpridos ao final do projeto. Na tela, mostra-se os requisitos do conjunto aerodinâmico e do conjunto estrutural. Para a parte de aerodinâmica, estabeleceu-se uma matriz de decisão visando algumas decisões iniciais do projeto, no que se refere à geometria e material de asa, ailerons, carga paga e empenagem. Escolheu-se aquelas que tiveram uma maior pontuação para uma análise preliminar. O mesmo foi feito para algumas decisões de estrutura. Novamente, com a matriz de decisão, escolheu-se material e geometria no que se refere a longarina, bordas de ataque e trem de pouso. Desta vez, não necessariamente os que tiveram maior pontuação seguiram para análise preliminar, como o caso da longarina tubular de seção circular, visto que com ela teríamos uma otimização de tempo e uma qualidade construtiva bem maior. Alguns requisitos também foram estabelecidos para o grupo motopropulsor, que são mostrados na tela. Posteriormente, estabeleceu-se também que o conjunto motopropulsor desse ano seria equipado com duas baterias LiPo 6S, um S de 130 amperes e um motor elétrico brushless. Projeto preliminar. O dimensionamento inicial se deu pela geometria da asa, tanto através de possíveis valores para a velocidade de decolagem, quanto através de possíveis valores para o CL máximo, calculou-se a área alar compatível para o projeto desse ano, buscando o MTOL. Como forma de garantir a melhor geometria de asa possível, a equipe desenvolveu um algoritmo que combinava entre si diferentes valores de envergadura, corda na raiz, corda na ponta e início de afilamento na semi-envergadura, além dos 3 melhores perfis de autoria da própria equipe. As asas com os melhores dados aerodinâmicos foram simuladas em condição de corrida de decolagem. Na primeira simulação, fixou-se o MTOL e o impulso e calculou-se a velocidade de decolagem e a distância de decolagem. Na segunda simulação, fixou-se o MTOL e a distância de decolagem, onde calculou-se tanto a velocidade de decolagem quanto o impulso. No caso, a asa que melhor atendeu às expectativas para a equipe foi o modelo 0451. Visando reduzir a chance de um stall de ponta de asa, a equipe adicionou um washout na região trapezoidal da mesma. Através desse washout, a equipe percebeu que o stall ocorreria primeiro na raiz do que na ponta.
Desta forma, visando corrigir o problema e ao mesmo tempo não impactar diretamente nos valores de CL e CD originais da asa, adicionou-se um washout de 3 graus. Comparou-se também os dados aerodinâmicos da asa de 2020 com a asa de 2019, onde percebe-se a grande evolução aerodinâmica obtida pela equipe neste ano. Dentro do grupo motopropulsor, analisou-se 10 modelos diferentes de hélice entre diâmetros de 15 e 17 e passos entre 8 e 12. Tal análise foi feita buscando entender qual hélice teria o menor decaimento de tração ao longo do aumento da velocidade na corrida de decolagem. Desta forma, determinou-se que a hélice que melhor se adequava às necessidades da equipe era o modelo 1610. Também construiu-se o diagrama VN de rajadas, com velocidades de rajadas adaptadas para o design a partir da norma JAR-VLA. Também foram simuladas e calculadas as cargas nas superfícies sustentadoras, começando pela asa, a qual utilizou a condição de voo de cruzeiro com rajada ascendente e condição de decolagem, todas essas consideradas críticas pelo diagrama VN. Já para a empenagem, foram analisadas as condições de curva coordenada e condição de máxima deflexão de profundor. Projeto detalhado. Devido à grande tração gerada pelo grupo motopropulsor, estabeleceu-se que a aeronave era capaz de decolar com a carga máxima, mesmo para diversas condições de altitude e densidade. Conjuntamente, foi feita uma análise meteorológica da região de São José dos Campos, buscando se estimar as piores condições possíveis que a equipe poderia enfrentar numa condição de voo. Também foi feita uma análise de desempenho em voo planado. A aeronave apresenta a melhor razão de planeio entre menos 1,11 metros por segundo e menos 1,16 metros por segundo, possibilitando assim uma descida suave e um grande alcance para a aeronave. Já na situação de curva, a aeronave em situações extremas apresenta um raio mínimo próximo a 15 metros para uma velocidade de escoamento superior a 18 metros por segundo e um raio mínimo inferior a 20 metros para situações em que a velocidade de escoamento é próxima a 15 metros por segundo, indicando assim uma boa capacidade de curva. Quando se analisou o desempenho em pouso do avião, constatou-se que o mesmo não seria capaz de realizar o pouso em menos de 100 metros, de forma que a bonificação não seria alcançada. A fim de solucionar esse problema, a equipe adotou um sistema de freio reverso, que ajudaria a aeronave a alcançar a distância desejada no pouso, sem que fosse adicionado peso extra ao avião. Dessa forma, a análise do pouso foi refeita e constatou-se que a aeronave conseguiria pousar dentro da faixa permitida e assim conseguir a bonificação. Para as análises de estabilidade, constatou-se que no quesito de estabilidade estática longitudinal, a aeronave é estável, visto que possui um CM0 maior que zero e uma variação de CM por alfa menor que zero. Também foi feita uma análise do diagrama de trimagem da aeronave, onde percebeu-se que o envelope de trimagem é adequado para diferentes configurações de CG. Também se estabeleceu-se alguns hard spots na fuselagem, permitindo assim a movimentação da carga paga e um ajuste preciso do CG para diferentes configurações de voo. Para a estabilidade estática laterodirecional, concluiu-se que a aeronave é estável, visto que possui um CN-beta maior que zero e um CL-beta menor que zero. Estudou-se também a adição de um dorsal fim, o qual concluiu-se que aumentou a estabilidade da aeronave, ao mesmo tempo que adicionava uma baixa massa ao conjunto. Desta forma, a aeronave é laterodirecionalmente estável. Para a parte de estabilidade dinâmica longitudinal, analisou-se as condições de voo nivelado, subida e descida, tanto para o curto período quanto para o fugoide. Percebe-se que as raízes da equação característica possuem a parte real negativa. Dessa modo, conclui-se que a aeronave é dinamicamente estável para o movimento longitudinal. No que se refere à estabilidade dinâmica laterodirecional, analisou-se novamente para voo nivelado, subida e descida, agora para Dutch roll, rolamento puro e espiral. Novamente, percebe-se que a parte real das raízes possui um sinal menor que zero. Desta forma, a aeronave é estável para todos os modos laterodirecionais. Analisou-se a qualidade de voo no que se refere ao fugoide, curto período, rolamento e Dutch roll. No caso do fugoide, para a categoria A, B e C, e nas demais para B e C. Dessa forma, categorizou-se a aeronave como qualidade de voo Level 1. Também realizou simulações aerodinâmicas, objetivando-se comparar os dados anteriormente fornecidos pelo XFLR5. Realizou simulações tanto para o perfil quanto para a asa, e observou-se que para ambos os casos houve correspondência nos resultados fornecidos. As simulações aerodinâmicas em CFD também foram utilizadas para comparar os dados de arrasto da fuselagem de 2019 e 2020.
Com uma menor área frontal, menor volume e uma carga paga em formato aerodinâmico, a fuselagem de 2020 conseguiu uma redução do arrasto em condição de corrida de decolagem em 52,9%. Para validar os cálculos estruturais, bem como garantir a confiabilidade da aeronave, foram realizadas simulações estruturais como a de flexão de asa e empenagem. Conjuntamente, também foram feitos ensaios modais para a aeronave completa e para a asa de maneira isolada. Dessa forma, mostra-se aqui as margens de segurança calculadas para diversos componentes da aeronave, e percebe-se que todas elas apresentam valores adequados ao aerodesign. Na tabela em questão, mostra-se todas as margens de segurança calculadas para os mais diversos componentes da aeronave. Percebe-se que tanto para uma condição crítica quanto para uma condição comum, as margens de segurança são maior que zero, e, portanto, a aeronave é segura. Comparando-se as margens de segurança do projeto de 2019 com o projeto de 2020, observa-se uma diminuição dos valores. Dessa forma, neste ano tivemos uma melhoria no que se refere à otimização estrutural do projeto. Diante da impossibilidade de se realizar ensaios reais devido à pandemia, os inputs aeroelásticos como constante de flexão e posição do centro de cisalhamento foram obtidos computacionalmente. Tais valores foram utilizados para o cálculo da velocidade de divergência e velocidade de reversão, a primeira sendo estimada em 35,59 metros por segundo e a segunda 39,73 metros por segundo, ambas totalmente fora do escopo de velocidade da aeronave. Ainda em aeroelasticidade, utilizando-se o modelo clássico de acoplamento entre os modos de flexão e torção, pôde-se estimar a velocidade de flutter em 48,4 metros por segundo, sendo esta totalmente fora do envelope de voo da aeronave. Para o sistema elétrico, estabeleceu-se como requisito segurança, força e leveza, os quais levaram à utilização de servos Metal Gear, extensões sob medidas, assim como baterias, e servos High Voltages, que eliminavam a utilização de UBECs, eliminando também assim peso da própria aeronave. Conseguiu-se assim conciliar confiabilidade e eficiência para o projeto de 2020 no que se refere ao sistema elétrico. Também realizou-se diversos testes de torque dos servos utilizados na aeronave, e posteriormente comparou-se os resultados com as cargas exigidas pela superfície de comando. Repara-se que a carga disponível é maior em todos os casos. Desta forma, a margem de segurança é maior que zero para todas as situações. Ainda na parte de decisões para um projeto elétrico seguro, foi utilizada a ausência de sangria de ESC, um arm plug, um volt-watch, além da mitigação do risco de interferência de sinal através de uma simulação computacional. Além disso, todas as baterias utilizadas tiveram uma autonomia contabilizada adequada para o tempo de missão. A aeronave também conta com um sistema de telemetria altamente eficiente, baseado em 2 Raspberries e 3 Arduinos, os quais são capazes de transmitir em tempo real todos os dados mostrados na tela. Além disso, também foi desenvolvido o Head-Up Display, que permite uma rápida visualização das informações de voo. Nele se encontram os dados de sensores de toda a aeronave, além do ângulo de atitude e da imagem da câmera FPV. Também estudou-se a localização ideal da antena de FPV dentro da aeronave, como forma de redução dos pontos de sombra e redução das interferências da fuselagem. Tal análise foi feita através da simulação de antenas instaladas pelo método SBR. Dessa forma, garantiu-se uma melhor qualidade e segurança na transmissão durante todo o voo. Para a missão de reconhecimento de leitura de um QR Code em voo, a equipe dividiu o processo em 4 partes: busca ativa e pré-processamento, segmentação e extração da imagem, tratamento e, por último, a decodificação. Convidamos você a fazer o teste com a leitura do QR Code em seu celular. Ponderações finais. Para concluir essa apresentação, considera que todos os requisitos estabelecidos inicialmente, entre eles sistema de telemetria sem falhas no sinal, diminuição da massa vazia da aeronave, uma maior sustentação e eficiência aerodinâmica, um reprojeto do trem de nariz, uma melhoria no sistema de captura de imagens, e uma facilidade de manutenção, foram todos cumpridos com êxitos, e dessa forma conseguimos atingir os nossos objetivos para 2020. Este foi o Projeto Orion. Em nome de toda a equipe Adelphi Aerodesign, agradeço a atenção.